Você vai ouvir agora uma das reportagens da série Recordar é Valorizar, uma homenagem aos 55 anos de Casca. Guarda che bella tramonto. Para saber quem nós somos hoje, é preciso conhecer nossas raízes, nosso passado. Os antigos nos deixaram seus costumes, suas tradições, cultura e fé. Felizmente, esse patrimônio ainda pode ser lembrado através daqueles que tiveram a vivência e ajudaram a construir a história. No caso do município de Casca, ainda temos vivos muitos daqueles que viram o local nascer. É o caso de Artério Perim, que com seus 94 anos ainda tem uma memória privilegiada. Vamos ouvir algumas histórias, começando pelas lembranças da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A respeito da Segunda Guerra, o jornal trazia bem claro. E, por sinal, nós achava que a Itália e a Alemanha ganhavam e o Japão ganhava a guerra. E, no entanto, por um motivo ou por outro, esta guerra era tão grande que era envolvido o mundo inteiro. E aos poucos foram se entregando, primeiro a Alemanha, depois da Itália, e o Japão não se entregava, porque o Japão era tão preparado que por ar, ou por terra, ou por água, ninguém entrava no Japão. O que aconteceu? Os Estados Unidos, que tinha bomba atômica, resolveram mandar um grande avião e largar a bomba atômica sobre o Japão. O jornal naquele tempo contava que a 11.000 metros de altura que foi largada a bomba atômica em cima da capital do Japão, receberam, quando largou e que se estourou a bomba em cima da cidade, este avião por um nada não caiu do choque, com 11.000 metros de altura. Para ficar sabendo das notícias e do que acontecia no mundo naquela época, eles liam o jornal. O problema é que às vezes o jornal chegava 3 meses atrasado. Seu Artério lembra que depois da Segunda Guerra, aqui no Brasil, a língua italiana era proibida. No término da Segunda Guerra Mundial, não podia falar as 3 línguas, japonês, italiano e alemão, porque era considerado o eixo da guerra. Essas 3 nações contra o resto do mundo. Mas o que nós tinha que ver com a língua? Mas aqui foi gente na cadeia. Sim. Depois largavam e tal, o pessoal dava em cima. Proibir a língua italiana, alemão e japonês. Associada às guerras, seu Artério lembra da história do padre e da suposta maldição. No término da guerra, lá em Casca, houve essa família fanática. A paróquia de Casca, já naquele tempo era paróquia. Que atendia a paróquia lá era um padre da Alemanha. Não recordo o nome, mas o sobrenome era Padre Smith. O primeiro padre que exerceu como pároco da paróquia de Casca. Casca usava uma arma pesada para anunciar a festa do dia 21 de abril, que é São Luís. Então atiravam lá no alto para anunciar ao povo que estava se aproximando o dia 21 e atirava com esta arma pesada. Mas foi no término da guerra. Então um fulano se dirigiu ao padre dizer por que atira. Ele diz, atiremos porque ganhamos a guerra. Não, deixe, me faça um grande favor, porque aqui dentro, nessas veias, ele dizia, aqui tem sangue de Berlim, porque Berlim é a capital da Alemanha. Bom, por ali meio se deixaram. No anoitecer, atiraram de novo, com este canhão, dizia um canhão, vindo da Itália, lá do estrangeiro. E um fulano foi ao padre. Ele disse, fulano, venho lhe pedir pela segunda vez, não atire mais com esta arma, porque eu sou um legítimo alemão, que eu parti
de Berlim como padre. E eu me ofendo, porque perder uma guerra não é bem assim e tal. Então, aquele que mandava atirar, que trabalhava na igreja também, como residente ali em Casca, sócio na igreja, ele diz, atirei e mando atirar ainda. Então o padre insistiu de novo, deixe, me faça um favor. Não é favor nada, deu 2 tapas na cara, derrubou o padre no meio da rua, na frente da casa velha do Busato, lá em Casca. E aquele é o lugar onde aconteceu a história. Bom, o padre caiu, desajeitado, levantou, ele diz, fulano, se eu merecesse, ele diz, muito bem teria feito. Mas como que eu, que sou estrangeiro e pároco daqui, não mereço isto? Sim, merece muito mais. Mas o padre então respondeu, há uma coisa para te dizer, homem, tu te recordes que tu mora aqui em Casca e tu tem família. Essas são palavras verdadeiras, não é, que aconteceu. E tu te recordes que tu tem família. Bom, tá, se deixaram. Não chegou ao fim de 1 ano dessas conversas que a filha mais velha, desde que era comerciante até lá, morreu por um acidente na estrada. Não foi mais 1 ano, faleceu a sua esposa por um raio dentro do banheiro. É a finalidade. Isto é coisa que aconteceu porque meu pai vivia com o comércio de Casca, que aqui tinha pouco ainda comércio. E sempre contava esta história do mesmo jeito. Na época em que a igreja matriz de Casca foi construída, houve polêmica para saber se ela seria erguida na Geral Velha ou onde está hoje. Seu Artério conta essa história. Tinha a linha da Geral Velha, que ainda hoje é motivada, que você sabe. Não tinha o 3% naquela linha de gente italiano, português, tá? Era só polonês. Partia perto da 17, vinha aquele rumo da Geral Velha, encostava ao rio Gavirova, que é um rio mais ou menos, e subia ao rumo da linha 21 e Palma. Tinha mais de 300 famílias de poloneses. Basta dizer que houve um debate, tipo política. Os poloneses, por um nada, não iam ganhar de fazer a paróquia aqui na Geral Velha. Mas sabe como foi? Quem decidiu a história foi o arcebispo de Porto Alegre. Naquele tempo veio ali para apaziguar as coisas, porque onde caía a paróquia os outros não ficavam gostando. O arcebispo não era qualquer pessoa, era um homem preparado para falar, explicar. Aqui vem a estrada de Passo Fundo, não é? É mais no centro. É mais grande para lá do que para cá. Vamos fazer aqui em Casca. E ali que Casca partiu. Seu Artério sempre teve muita fé, assim como o povo daquela época. Ele lembra de quando Monsenhor João Benvenu faleceu. Ao Monsenhor João Benvenu, a um santo padre. Uma coisa a contar aqui e que aconteceu e está acontecendo. Ele usava a todo o último dia do ano a rezar uma missa junto com o povo em agradecimento por mais 1 ano. A última missa que ele rezou foi aqui em São Domingos e chamou um do David, aquele que faleceu, que tu conheceu. Ele disse, escute David, me leve na cama que eu vou morrer. E tinha úlcera. Avise a turma que eu não posso mais aguentar, esta vez tenho que morrer. Mas para São Domingos vou fazer mais depois de morto lá em cima do que os 51 anos de padre que eu estou por aqui. Não aconteceu mais temporais, coisa que lhe conto com franqueza. Seu Artério sempre morou em São Domingos do Sul. Ele lembra que na época de emancipação apoiava a ideia, já que São Domingos seria um distrito de Casca e não mais de Guaporé. Foi vários lá de Casca que vieram na minha casa para ver se eu apoiava ou não apoiava o município. Claro, tudo isto aconteceu. Isto foi uma grande festa. Foi a família Toassa, a família Busato e tantas outras famílias que trabalharam muito.
ao fim de emancipar. Isso foi um espetáculo. E foi uma ajuda para nós também, não é? Porque em vez de ir até a Guaporé, nós ia até em Casca e a gente se servia da autoridade do município de lá. Fizeram 3 dias de festa. Ele lembra do ano em que a neve foi tão rigorosa que ficou marcado na história de Casca. Nós chegamos de arrumar alguma coisa de tirar a neve do coberto da casa. Neve em recosta, assim, que amontoava de 1 metro de altura, puro gelo. Frio que dava medo. Antes que derreter tudo aquele gelo, não ia longe. Os antigos contam ainda que não era recomendado que poloneses e italianos casassem. Seu Artério confirma a história. Parece até uma mentira, mas era uma lenda. Depois mudou tudo. Que um rapaz não podia casar com uma polonesa. A igreja não permitia. Mas que permitia? É toda história. Certamente ainda há muitas histórias sobre o passado para contar. Em seus 55 anos, Casca vive outra realidade, se comparada ao povoado que deu início a tudo. Ainda existem dificuldades, mas os avanços são muito maiores. Parabéns ao povo casquense que ajuda a tornar o município melhor a cada ano e a cada etapa superada. Você ouviu uma das reportagens da série Recordar é Valorizar, uma homenagem aos 55 anos de Casca. Na produção, Eduarda Molossi e Rudinei de Souza. Realização da Rádio Casca FM. Agradecimento especial a todos que colaboraram para a realização deste trabalho. Glória minha e de meus pais, a grandeza, o sonho encerra. Paz e amor nos teus